Fala comigo, meu povo, beleza? O assunto de hoje dificulta um pouco a nossa comunicação, mas ajuda a prevenir algumas doenças passadas pelo ar, tipo a Covid-19. Mas não vá pensando que eu vou ficar aqui tentando explicar como essa doença pode ser evitada com o uso de máscaras. Isso você já sabe, e eu também não sou biólogo. Porém, existe muito conflito quando o assunto é máscara. E é aí que eu tento falar. Mas falar o quê, Júlio? O que ainda tem para falar? Então vamos juntos discutir esse tema. Meu povo, a máscara não é uma invenção da galera da Covid, não. Várias profissões usam máscaras, mas talvez a mais comum de todas sejam os médicos, né? Durante procedimentos cirúrgicos, médicos, enfermeiros, auxiliares usam máscaras para evitar algum tipo de infecção na cirurgia aberta e também para se proteger. Os dentistas também usam, né? Ficam expostos a cargas virais e ao teu bafo também. Eu não tô sentindo isso. Porque você já tá acostumado, Sérgio. Você não tem mais saliva na sua boca, você tem chorume. Isso aí não é dente, é meio fio, Sérgio. Sérgio, existe uma grande possibilidade da sua língua ter sido construída em cima de um antigo cemitério indígena. Inclusive, fica a dica. Vai ao dentista, dá uma escovadinha nos dentes antes, para evitar, né? Mas voltando ao assunto, em alguns países, principalmente os asiáticos, as máscaras são também muito populares. China e Japão talvez sejam os mais comuns. Por lá, eles utilizam máscaras para evitar a poluição. Lugares próximos às indústrias são locais muito comuns por conta da poluição de terem pessoas usando máscaras. Mas também utilizam quando estão com alguma doença respiratória, tipo a gripe, que pode ou não ser inofensiva. Sendo assim, evitam contaminar outras pessoas. Aqui no Brasil isso nunca pegou, né? Inclusive o povo tosse, espirra um na cara do outro, põe a mão na boca e depois põe a mão em locais que são públicos e que outras pessoas vão pegar e acabam infectando todo mundo. Povo, mas chegando no nosso ponto, temos uma questão muito séria. Atualmente, o uso da máscara é feito para proteção contra o coronavírus. É bem verdade que estamos caminhando para o fim dessa pandemia, mas ao longo de todo esse processo, teve muita gente que se recusou a usar máscara, ou não dava importância. Bem, temos dois tipos de pessoas aí. As que simplesmente achavam que era somente uma gripezinha e que as pessoas mais frágeis iriam morrer e era inevitável, e infectaram muita gente. E as que perderam a esperança na proteção pelo uso da máscara. É dessa segunda galera que eu falo nesse vídeo. Não que a primeira galera não tenha interesse de nossa parte de fazê-los usar máscara, mas possivelmente não adianta conversar muito. As pessoas perderam as esperanças por motivos diversos, mas é bem verdade que algumas autoridades, por atitudes ou por incompetência mesmo, incentivaram isso. Por exemplo, anteciparam o fim da quarentena, por pensarem somente no setor econômico e não darem algum tipo de auxílios a profissionais que ficaram desempregados ou perderam suas condições de renda por não estarem ativamente trabalhando nas ruas, como os ambulantes autônomos. As prefeituras e governos em geral poderiam ter dado algum auxílio para profissionais trabalharem de casa, ou apenas assegurar que as pessoas não precisassem voltar às ruas para trabalhar. Infelizmente, o que vimos foram pessoas passando fome e precisando de caridade de pessoas comuns. Com o fim da quarentena fechadona, aquela do ano passado, muitas pessoas voltaram à ativa. E aí é a questão: menos ônibus, menos trens, com pessoas na rua, ou seja, lotação em transporte público. Aí o sujeito anda num trem lotado de segunda a sexta-feira, chega no final de semana, falam para ele que ele não pode frequentar bares ou praias, que acaba não fazendo sentido na cabeça dessa pessoa, e essa pessoa que já está sendo desrespeitada, desrespeita também a quarentena. Entende como as autoridades deram um péssimo exemplo? Inclusive muitos recusavam usar máscaras. Obrigaram o povo
a se virar de novo. Não deram assistência e o que vemos hoje nas ruas são pessoas sem a menor vontade de usar máscara, desrespeitando tudo e transmitindo ainda mais o vírus. Me resta pedir para insistirem no uso da máscara. Me resta reclamar sim com as autoridades que, de novo, largaram o povo a Deus dará. E também me resta pedir para não brigarmos. Quem não usa máscara, se não for daquele primeiro grupo do que se dane? Muitas pessoas perderam a esperança porque, como tudo no Brasil, o pobre não tem vez e sempre é deixado à sua própria sorte. Povo, é isso. Sei que o clima hoje pesou um pouco, mas infelizmente temos que falhar, aconselhar, pedir, mas não brigar. Afinal, galera, o povo que controla a sociedade sempre ganha com a briga do povo, a nossa. Se curtiu, deixe seu like, comente e compartilhe nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.